Salve, bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo, né, nesse canal pessoal meu do YouTube. Primeiramente, deixe seu like, compartilhe. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, não sei se vocês já repararam, né? Mas por que odeiam tanto o homem solteiro que tem opiniões próprias, melhor dizendo? É isso que eu ponto, cara. É isso que eu reparo direto, né? Parece que há um ódio, há uma raiva daqueles, né? Daqueles que são, assim, marionetes, que são Maria vai com as outras, compreende? É isso que é o ponto. A gente se depara com uma sociedade tão conformista, né, que não se questiona, que quando essa mesma vê um homem que preserva a sua integridade, a autenticidade, enfim, né, que busca ter um pensamento diferente, é lógico, né, que esse cara, por assim dizer, acaba sendo desprezado, compreende, né? Porque geralmente as pessoas não querem lidar com aquele homem que busca ter uma autonomia própria, busca ter uma independência, né, pessoal? Porque é sobre isso que se trata, né? É sobre isso que se trata. Esse homem, né, que decidiu, por escolha própria, ficar sozinho, muitas das vezes ele se depara com muitas irritações, muita inveja por parte dos outros. Pessoal, às vezes não é declarada, né? Não é uma inveja declarada, é uma inveja escondida, né? Tem gente na internet que me fala assim, mas de onde que esse cara tá tirando essas ideias de que o homem solteiro é invejado, porque ele desperta irritações dos outros? Cara, muitas das vezes não é uma inveja declarada, é uma inveja às escondidas, tá entendendo? Muitas vezes a gente vai nos lugares, né? Muitas vezes quando a pessoa busca assim ter um diferencial, pessoal. Quando aquela pessoa busca se diferenciar propriamente, pessoal, vamos dizer assim, que o Brasil é um país que nunca valorizou a inteligência, a educação. Esse que é o ponto. Hoje a falta de respeito ela tá assim, estratosférica, compreende? Independentemente da sua condição de solteirice ou propriamente qualquer outro tipo de circunstância. É esse que é o ponto. Hoje a gente se depara com uma sociedade que é anti-homem. As pessoas fingem até se importar contigo, mas na realidade elas não estão ligando, né? Por que você vai se importar com uma sociedade que o tempo todo se finge para você, né? Que o tempo todo utiliza máscaras? Enfim, por que você vai se importar com uma sociedade dessa? Esse que é o ponto, né? Mas entendo, pessoal, essa inveja ela não é declarada, né? Às vezes as pessoas fazem barulho contra ti porque realmente ela está numa situação desconfortável. Ela não entende muitas das vezes porque
por que que você teve esse tipo de escolha. Que quer queira ou não, pessoal, é uma decisão que é muito séria, né? A gente está num país que acaba levando muitas questões assim mais significativas na brincadeira, compreende? É esse que é o ponto, né? E muitas das vezes quando você busca não se encaixar, porque é isso, né, pessoal, hoje em dia, né? Se você não busca se encaixar, né, a sociedade não aceita, compreende? Ela começa a se incomodar não só assim, não declaradamente, mas também com barulhos, até porque propriamente o Brasil é um país assim muito assim, onde as pessoas estão muito perturbadas hoje em dia, compreende? É esse que é o ponto, né? Então é uma inveja assim, muitas vezes não só não declarada, mas também declarada através de perturbações dos outros, né? Hoje em dia, o que está na moda? O que está na moda é incomodar os outros, é perturbar, é esse que é o ponto, né? Quer dizer, muitas vezes a gente se depara com vizinhos ali que o tempo todo estão obrigando os outros a ouvirem a mesma porcaria que eles escutam, compreende? É esse que é o ponto. Hoje em dia, né, eu costumo até dizer, né, que quanto mais sem sentido a música, entre aspas, mais sucesso tem no Brasil. É esse que é o ponto, né? Porque hoje em dia o errado virou certo e o certo vira errado. É esse que é o ponto, né? Então, parece que no Brasil virou perturbar os outros virou entretenimento, compreende? E esse tipo de perturbação aos outros, ao sossego alheio, é um tipo de inveja, quer queira ou não, é um tipo de inveja, né? Às vezes a pessoa não fala assim, ó, eu tenho inveja de você, não, é uma inveja assim, nos bastidores, é uma inveja velada assim, é uma inveja velada através de importunações, perturbações, enfim, você sabe, pessoal, você sabe que hoje em dia tem haters até mesmo que acompanham as suas redes sociais, né? Agora vai me perguntar por que isso acontece, compreende? Quem não é hateado hoje em dia que atira a primeira pedra. Mas a gente está numa sociedade muito conformista, onde aquele que não é uma Maria vai com as outras, né, acaba sendo muito desprezado, né? Propriamente o Brasil é um país que valoriza muito o ando em bando, entendeu? Incentiva muito a socialização. E muitas das vezes você quer sair de casa e não quer falar com ninguém. Às vezes você quer somente aqui apreciar esse mar. Às vezes você quer ir para um lugar que tu curte e quer ali sossego. Porque você valoriza, tu, enquanto homem, valoriza o silêncio, né? Que, convenhamos, virou riqueza no Brasil, né? Convenhamos. É esse que é o ponto, né? Então, pessoal, de certa forma também a imprensa daqui do Brasil incentiva muito que o homem seja uma marionete, que seja uma massa de manobra. É isso que eu tenho, que eu quero dizer. A imprensa daqui do Brasil, ela tem uma certa
ela tem aí um objetivo, né? De transformar pessoas em gado. Compreende? A imprensa aqui no Brasil, a maior parte dela, o objetivo é transformar as pessoas em gados, né? É transformar as pessoas em completas, né? Completas pessoas incompletas eunucas, vamos dizer assim. É esse que é o ponto. Eunuca. Eu vou utilizar essa expressão aqui. Tá entendendo? Idiotizada. Né? Melhor dizendo. Tá entendendo? Idiotizada. Por quê? É esse que é o ponto. É esse que é o ponto. Né? Nesse ritmo de idiotização, né? Tem até aquela frase, né, do Nelson Rodrigues, que eu concordo muito que está acontecendo de fato no Brasil, né? Que é o seguinte, abre aspas, os idiotas irão dominar o mundo, não pela capacidade, mas pela quantidade, porque eles são muitos. Realmente, pessoal, nunca fez tanto sentido esse tipo de mensagem, pessoal, esse tipo de frase mesmo, né? Porque é impactante, faz muito sentido para o que a gente vê na realidade hoje em dia, compreende? É esse que é o ponto. O Brasil, além de não valorizar a educação, é um Brasil que, enfim, é um país propriamente que é miscigenado, mas aqui não se respeita as diferenças não, compreende? É esse que é o ponto. É esse que é o ponto. Então, aquela pessoa que se engaja, que tem que não aceita ser submisso, porque é esse que é o ponto, né? É esse que é o ponto, que não aceita ser conformista, que tem algo nela que quer sempre mais, entendeu? Que quer desafiar o status quo atual, que assim, que entende que a vida vai muito mais além do que, enfim, se contentar com migalhas. É esse que é o ponto. E esse homem acaba, por assim dizer, atraindo não só irritações, mas desconfortos. Porque, novamente, aqui no Brasil se incentiva muito a cultura do bando, a cultura de andar tipo urubus, entendeu? É esse que é o ponto, né? Se tu não se entrosa, se tu não busca fazer amizade, se tu não busca status, é lógico que tu vai atrair muito ódio, né? Mas não só isso, pessoal. Dizer verdades hoje em dia, um tanto que virou uma ofensa. A gente está numa geração muito afrescalhada, compreende? Que, enfim, que tem muitas frescuras, né? Tem muitas frescuras, né? Às vezes uma verdade inconveniente ali que tu traz, né, causa maior espanto, assusta muito os outros, né? Somente o fato também do homem viver sozinho, né? Não sei se vocês já repararam isso, né? As pessoas não estão acostumadas com esse tipo de situação, porque elas querem o tempo todo se validarem, até mesmo por pessoas desconhecidas, compreende? É isso que eu não entendo, cara. É isso que eu não entendo. Você querer se validar por pessoas assim que não tem nenhuma compatibilidade contigo, né? Pra mim isso nunca fez sentido. Né? Mas pra vocês verem, né? Hoje sequer entendo porque odiadores vêm aqui na minha página comentar
questões assim sem sentido nenhum, né? Imagine esse que querem se comparar contigo o tempo todo, sendo que na verdade você se recusa a participar desse tipo de ciclo de horrores, né? Que não só tem acontecido na realidade, né? Mas também na web, né? Você vê o tempo todo ali no Facebook, X, pessoas competindo entre si, né, para chegarem a lugar nenhum, compreende? Às vezes, hoje em dia, as pessoas te odeiam sem motivo nenhum, compreende? Esse que é o ponto, né? A gente está numa distopia hoje em dia que é inacreditável, tá entendendo? Esse que é o ponto, né? Só estou trazendo aqui os fatos, né? Os fatos do que tem ocorrido nos tempos atuais, né? Quando valoriza questões assim que a sociedade não tem cultivado, né? Por exemplo, o silêncio, né? Parece que não incomodar os outros hoje em dia incomoda a sociedade. Não sei se vocês repararam nisso. É esse que é o ponto, né? Se você valoriza o silêncio, que é uma coisa que não está em moda hoje em dia, acaba gerando muito reboliço, compreende? É esse que é o ponto, né? E tem também um fato, né, de que o solteiro que é autêntico, né? Hoje em dia o que mais acontece? As pessoas querem ser tudo, mas não querem ser elas mesmas, compreende? A gente vive num baile de máscaras o tempo todo, né? E também tem um fator que é o seguinte: as pessoas não suportam sua própria companhia, entendeu? Elas têm medo de ficarem sozinhas, compreende? Elas se contentam com migalhas para não ter que aturar seus próprios pensamentos, por exemplo, seus próprios. Porque hoje em dia pensar no Brasil está fora de moda, tá entendendo? Então tem que fazer barulho, tem que coordenar os outros, tem que fofocar sobre a vida alheia. É isso que a gente se depara hoje em dia no Brasil. A gente está numa distopia assim, sem precedentes, várias anomalias acontecendo, compreende? Eu procuro me afastar disso, me afastar desse tipo de anomalias, perturbações, competições desnecessárias que não te levam a lugar nenhum. É esse que é o ponto, pessoal. É esse que é o ponto, né? Somente o fato de você não querer se encaixar na sociedade hoje em dia já gera ódio contra ti, compreende? Somente o fato de tu, sendo um homem que não é materialista, que valoriza o espiritual, isso já gera muita raiva, muita inveja. Pessoal, eu tendo a acreditar que não existe nenhum país no mundo que seja tão invejoso quanto o Brasil. A inveja aqui nesse país está estratosférica hoje em dia, pessoal. Simplesmente os mochileiros têm inveja de ti, qualquer coisa. Foi-se um tempo, já falei isso, foi-se um tempo onde as pessoas tinham inveja de ti por conta das suas condições financeiras, né? Foi-se um tempo disso. Hoje em dia a inveja virou doença mesmo, né? As pessoas não suportam o fato de você seguir um caminho diferente delas. Porque se tu segue um caminho diferente delas, elas vão se acharem inferiores, né? É esse que é o ponto, né? E as pessoas não querem se verem inferiores a ti,
principalmente sendo um homem solteiro, que tem uma autonomia de pensar diferente, né? Compreende? É esse que é o ponto. A própria imprensa, já falei aqui, a própria imprensa incentiva que o homem seja uma marionete. E quando existe esse indivíduo que pensa diferente, é lógico que ele será muitas das vezes desprezado, outras vezes será, por assim dizer, motivo de piada, porque as pessoas não estão acostumadas com aquele indivíduo que tem uma vida própria, né? Que se responsabiliza tanto por suas ações quanto por suas palavras. E é isso que é o ponto, né, pessoal? Hoje em dia as pessoas falam por falar sem pensar nas consequências. E esse que é um erro que eu tenho reparado no mundo contemporâneo. Compreende? Então era isso que eu tinha para dizer, pessoal. Acabei trazendo aqui inúmeros destrinchamentos sobre todas essas questões que envolvem o ódio ao homem solteiro, né? Mas aqui eu fui mais além, né? Eu aqui falei sobre o ódio ao homem solteiro que é autônomo, independente e, logicamente, que tem opinião própria, né? Nunca houve tanta inveja a esse tipo de homem, pessoal, porque ele tá o tempo todo ali saindo fora do sistema. E é isso, pessoal. Hoje em dia a sociedade quer que o homem viva sob cabresto. Ela não aceita que o homem seja incontrolável, que o homem seja insubmisso, que o homem viva para si mesmo em detrimento dos outros. Porque a sociedade quer que o homem, no final das contas, seja um dependente, compreende? Um dependente excessivamente de validações externas, não querendo desprezar esse tipo de questão, até porque a gente vai ter que uma hora ou outra interagir com pessoas ali aos quais tu converge, né? Inclusive eu não entendo aquelas pessoas que acompanham gente assim que não tem nenhuma compatibilidade contigo, né? Mas enfim, pessoal, é esse tipo de questão, né? Mas quem não é hateado hoje em dia, novamente, que atire a primeira pedra, certo, pessoal? Era isso que eu tinha para dizer. Muito tange ao assunto, né? Eu acredito que já fui até mais além, né? Mas era isso, pessoal. Expliquei aqui os motivos pelos quais o homem solteiro que tem, por que ele tem tanta inveja sobre ele, né? Mas enfim, pessoal, eram esses os principais motivos. Valeu, até a próxima.